Me chamo Jorge, moro no município de Magé, Rio de Janeiro. Aqui no bairro onde moro, até hoje, tá mais pra roça do que cidade grande. A única diferença é que hoje moro bem mais próximo do centro do que há 20 anos atrás, que foi mais ou menos onde tudo aconteceu. Morávamos meu pai, minha mãe, meu irmão caçula e eu, no bairro Mauro e Márcia. Naquela época, o lugar era cercado por matas e muito morros. Alguns animais silvestres, como cobras, lagarto, capivaras e mais alguns bichinhos da fauna carioca, que, de vez em quando, davam um ar da graça, até mesmo nas casas, mas nada que oferecesse tanto perigo. Mesmo assim, as noites naquele lugar eram aterrorizantes, pela falta de iluminação pública nas estradinhas de barro, que logo acabavam com as matas e dali sabe-se Deus o que nos espreitava durante as noites escuras. Sempre ouvia relatos e histórias de vizinhos que diziam ter sido atacados por algum animal, visto assombrações e coisas de típico de roças, coisas que acontecem no interior. Mas mesmo assim, nunca acreditei nessas coisas, porque mesmo adolescente, sabia que animais só atacam se sentirem acuados ou ameaçados, e coisas do além eu nunca acreditei. Não que eu não seja incrédulo de tudo o que dizem, mas até hoje nunca vi comprovar tais acontecimentos sobrenaturais. Uma vez um homem foi atacado por um animal de grande porte. Esse sim ficou bem ferido pelas garras do animal e pelas mordidas que o bicho deu nele. O homem disse ser um lobisomem. E claro que todos caçoavam dele, mas ele batia o pé e dizia que era verdade. Semanas antes, alguns forasteiros, ou seja, pessoas de outra parte, chegaram a lotear alguns pedaços de terra que estavam sem dono, e ali ficaram, pois não tinham mais para onde ir. Coincidência ou não, começou um sumiço de animais que eram criados pelos mais antigos moradores dali. Em alguns casos, os animais eram mortos lá mesmo, mas na maioria não era encontrado nada dos animais. Havia também uma espécie de associação de moradores, onde, uma vez por mês, moradores se reuniam para tentar melhorar a vida de quem vivia no bairro. E aqueles acontecimentos estavam tirando o sono de muitos ali, porque muitos dependiam de suas criações para sobreviver. Até que um dia foi encontrado um bezerro totalmente mutilado. Ficou comprovado então que o sumiço dos animais eram frutos de ataques de algum grande felino, de grande porte, pois, para consumir tanta carne, só mesmo isso para justificar tamanha brutalidade. Então organizaram uma caçada ao animal e se dividiram em turnos, ou seja, cada grupo caçava uma noite, e eram divididos em 3 grupos de 3 homens cada. Na segunda semana, depois de várias tentativas, conseguiram abater uma onça parda e desfilaram com o corpo do animal por todo o bairro, para mostrar que acabariam ali os sumiços dos animais. Então, dali por diante, eu me desliguei do assunto, já que era o que estava movimentando os assuntos no bairro. E um amigo do meu pai arrumou um emprego de jornaleiro para mim na banca, no centro da cidade, próximo à rodoviária dos ônibus. Eu fui sem pensar, porque ali só meu pai sustentava a casa, mas mexeria no meu maior medo: andar por aquela estrada escura à noite, o meu maior terror. Eu teria que sair de casa às 4 horas da manhã para receber os lotes de jornais e encadernar para a venda. O problema era que às 4 da manhã ainda estaria numa escuridão só, justamente o que eu mais temia. Não pelos boatos, mas sim porque algumas pessoas já haviam sido assaltadas naquela estrada, e não sei como tragédia se fosse eu a vítima. O primeiro dia foi o pior, pois qualquer barulho nos matos eu saía correndo,
e na maioria das vezes sempre eram vacas pastando. Por um lado, foi até bom, pois cheguei bem antes do horário no trabalho. Sentado na banca, li as manchetes do jornal local, que diziam que voltaram os sumiços dos animais e que desconfiavam de ladrões de criação. Aquilo mexia com minha imaginação e o meu pânico. Eu não queria incomodar meu pai para me levar até o final da estrada, pois ele acordava pouco depois de eu sair e só parava de trabalhar muito depois que eu já estava em casa. Um dia, escutei um som que nunca ouvi antes e paralisei no meio da estrada. Fiquei apreensivo, pois não deu para perceber de que direção veio, mas eu jamais deveria seguir na direção que soltou aquilo. Era um som tipo de um grito, de uma dor, muito rouco, como de um bicho muito grande. Eu não queria descobrir o que era. Tomado pelo medo, corri desesperado em direção à cidade, pois apesar do medo, meu subconsciente escolheu o lado da responsabilidade naquela hora. Enquanto corria, percebi algo que me acompanhava por dentro da mata, correndo e fazendo sons horríveis. Parecia correr como um homem, mas eu não queria olhar para ver. Em alguns metros, percebi que já corria sozinho e já não era mais perseguido. Mais tarde, já em casa, após o serviço, contei ao meu pai tudo o que havia acontecido. Meu pai então abaixou a cabeça e disse para eu esperar um pouco que voltaria logo. Ele saiu, foi até seu quarto e veio com embrulhos nas mãos e disse: "Aqui, filho, você já é quase um homem. Já é hora de você poder se defender. Este facão é muito antigo. Era do seu bisavô. Agora é seu. Use-o com sabedoria. E se alguém ou alguma coisa te atacar, mire bem nas costelas, entendeu? E nunca demonstre medo, mas também nunca perca o respeito." Eu fiquei me perguntando por que ele disse isso. Alguém ou alguma coisa? Será que papai sabia de algo? Bom, isso eu nunca perguntei, mas pelo menos já tinha algo para me sentir um pouco mais seguro. No outro dia, fui trabalhar e graças a Deus nada aconteceu de anormal. E parecia que eu estava louco para alguém tentar algo contra mim, pois eu já estava acostumado com aquela escuridão na estrada e estava com aquela arma que eu usaria para me defender. Isso me dava muita confiança e até um pouco de coragem. Neste mesmo dia, recebi a notícia do meu patrão que largaria um pouco mais tarde, às 18 horas, quando a noite começava a cair. No caminho de volta para casa, quando peguei a reta da estrada, ouvia e comecei a enxergar o som dos matos altos se embaçando com o vento, que só aumentava a velocidade. Continuei minha caminhada por mais uns 500 metros e comecei a ouvir ruídos vindo da mata, como se alguém andasse por dentro do mato, me seguindo. Parei e fiquei escutando só para comprovar o que os meus ouvidos não me pregavam uma peça, só para ver se os ruídos da brisa nos matos não estavam tentando me enganar. Então, sem mais nenhum tipo de dúvidas que alguém me seguia, eu falei em voz alta: "Eu estou armado, é melhor ir embora." Como resposta, só tive novamente o som dos matos se roçando com a brisa e logo em seguida um rosnado. Meus olhos, já adaptados à escuridão, levemente iluminada pela lua que algumas nuvens escondiam, começaram a ver aquela grande silhueta, daquela coisa muito estranha que aos poucos se mostrava à beira daquela estrada. Aquilo respirava pesado, como alguém que tem uma bronquite. Para mim, era um homem, porque andava como tal. Então eu perguntei: "O que você quer de mim, homem grande?" O ser, então, se agachou em 4 e veio se aproximando, ao mesmo tempo que eu pegava minha faca na bainha. Ele tinha os olhos da lua porque brilhavam muito, refletia a luz do luar,
como nunca havia visto. Então ele parou, olhou fixamente na direção do facão já em punho e parecia rosnar. Se virou e, com um salto muito rápido, entrou na mata e correu muito, enquanto eu corria rumo de casa. Meu pai já me esperava no portão e foi um alívio quando eu o vi. Contei a ele o que aconteceu e ele me disse: "Eu sei, meu filho, eu também já o vi, mas não se preocupe, ele não quer nada conosco. No dia que me deparei com aquilo, sabe Deus o que é. Senti isso ao encará-lo. O engraçado é que eu também tive o mesmo sentimento." No outro dia, mais uma jornada de trabalho se iniciava, e lá fui eu naquela escuridão, e desta vez deixei o facão em casa. A uns 300 metros de casa, avistei novamente aquele ser que parecia sentado à beira da estrada, e parecia me esperar. Então pude observar melhor. Tinha grandes orelhas caídas e grossos pelos, presas enormes. Eu gelei e parei de andar alguns metros. Porém, não me passava medo. Não estava ameaçador. Sacudiu a cabeça como quem diz: "Siga seu caminho." E foi o que eu fiz. Era uma sexta-feira, o dia que a banca mais vendia e o dia que eu saía mais tarde. Já eram 4 horas da tarde e meu patrão me chamou e disse: "Jorge, preciso que às 8 horas no fechamento do dia envelope o dinheiro das vendas. Anote no verso do envelope e leve para sua casa com você. Amanhã você traz para mim. Tenho um compromisso e não vou poder ficar para fechar. Tudo bem?" Respondi que tudo bem. Naquele momento, havia alguns clientes que olhavam algumas manchetes dos jornais e revistas. Como combinado, fiz o que o meu patrão me pediu. Guardei o dinheiro das vendas do dia em um envelope, lacrado, e anotei o valor total no verso do mesmo. E fui embora. Já eram quase 7 horas quando consegui fechar a banca e fui embora apreensivo, que piorou quando peguei a reta da velha estrada. Aquela escuridão, grilos e a leve brisa balançando aqueles capins pareciam cantar uma canção suave que me conduziam à estradinha de terra batida, com a cabeça bem leve e tranquilo. De repente, reparei que os grilos já não cantavam mais e a brisa virou um vento que ficava cada vez mais forte, e senti uma presença maligna. Senti que algo de ruim aconteceria, mas sentia que, de certa forma, não era a presença daquele ser estranho, pois quando via, não mais tinha medo. Eu não sei porquê. Continuei meu caminho. Quando começaram a sair do meio daquele mato para a estrada à minha frente, 2 homens que foram se aproximando e dizendo: "Ei, garoto, passa logo esse envelope com o dinheiro das vendas. Anda logo, senão o canela seca aqui vai começar a cuspir, e nem adianta gritar, pois ninguém vai te ouvir." Então reconheci um deles. Estava na banca na hora que o Sr. Zé me dava as instruções mais cedo de ter ouvido tudo. Então disse-lhe: "Esse dinheiro não é meu, senhor, é do meu patrão. E se o senhor levar, eu perderei meu emprego e não poderei mais ajudar minha família." Então ele respondeu: "Dane-se, isso não é problema meu. Passa logo esse envelope, antes que te encha de balas, moleque abusado." Então, com esperança, deu um grito bem alto chamando pelo meu pai, que fora abafado pelas gargalhadas dos 2 assaltantes. Um deles disse: "Você só está me deixando com mais raiva. Quer bancar de herói? Então vou te quebrar aqui mesmo." Quando ele pôs a arma na minha cabeça e puxou o cão do revólver para disparar a arma, eu puxei o envelope do bolso e lhe entreguei, já em prantos. Ajoelhei e comecei a chorar ali mesmo naquele barro vermelho da estrada. Quando os 2 se preparavam para evadir do local, o homem que estava desarmado foi jogado no chão por um vulto negro muito grande, que o mordia com muita raiva, enquanto o outro nada entendia, e só podia observar sem sucesso, pois o ser era muito ágil, e arrastou seu comparsa para aquele matagal,
que logo ficou em silêncio, cessando os gritos de socorro do indefeso homem. Então o segundo gritava perguntando: "Cadê você? Eu vou te matar, desgraçado! Aparece, seu infeliz!" Eu vendo aquilo tudo, enxugando as lágrimas e percebendo que era aquele ser que se apresentou para mim em outro dia. Mal pisquei quando ele surgiu do meio daquele mato, muito rápido, do lado do homem armado e com o dinheiro do meu patrão. A fera rosnou a centímetros da cara do homem, mostrando todos aqueles dentes com sangue de seu comparsa ainda escorrendo, junto com a baba. E o homem gritou: "É um demônio!" E deu um tiro no susto, que acertou no ombro daquela coisa, que nem se abalou, e com uma patada muito violenta e forte, arremessou aquele homem a metros, já desacordado. Ainda havia aquilo urrar, como se fosse para a lua e comemorando sua vitória. Antes que ele se virasse para mim, saí correndo, como nunca tinha corrido antes na vida. Cheguei em casa e meu pai, já me esperando, largou o rifle no chão, pois viu o meu desespero. Me pôs para dentro e, quando me acalmei, lhe contei todo o acontecido. No outro dia, meu pai me levou no trabalho, mas para minha surpresa, o senhor Zé já estava com a banca aberta. Meu pai me deu o dinheiro para devolver ao senhor Zé e mandou contar tudo o que havia acontecido, toda a verdade. O senhor Zé ouviu quieto, e quando terminei de contar, fui entregar-lhe o dinheiro e lhe disse sorridente: "Meu filho, tinha certeza em confiar em você. Sei de tudo que ocorreu, pois estava lá também. Folgue hoje, pode devolver o dinheiro do seu pai e agradecer e parabenizar pela bela criação que lhe deu. Além de educação, você é muito corajoso." Quando ele acabou de dizer, foi atender um cliente e me deu as costas. Reparei que seu ombro enfaixado por debaixo da camisa, e então tudo fez sentido. Eu continuei trabalhando com ele alguns anos e vi também aquela fera outras vezes e queria saber como agradecer. Mas quando saí do trabalho, eu disse: "Muito obrigado por tudo, seu Zé, meu eterno amigo e protetor." Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos.